Verdade da Questão, um programa que você acompanha algumas curiosidades da ciência. A cada edição, um novo tema e um novo conhecimento em 15 minutos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos animais mais curiosos que já habitaram o nosso planeta, os dinossauros. E para isso nós vamos contar com a presença da Renata Adriana. Ela é geógrafa e faz mestrado em Geologia Ambiental. Primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, algumas pessoas consideram esse assunto como lenda. Então, para começar, os dinossauros realmente existiram? Existiram. Eles habitaram a superfície da Terra há aproximadamente 225, 230 milhões de anos e dominaram o planeta por cerca de 160 milhões de anos. E o que significa exatamente a palavra dinossauro? Deinos, vem do grego, deinos é terrível, saurus réptil, réptil terrível. Alguns cientistas denominam lagarto terrível. Para outros cientistas, a palavra lagarto terrível, essa expressão ela não existe ou ela está em desuso justamente porque os dinossauros não eram considerados monstros como os filmes acabam sempre mostrando, ou seja, eram animais cujo tamanho muitas vezes dava dimensão de medo e tudo mais. E sabe-se dizer aproximadamente em que época eles surgiram no nosso planeta? No planeta, na era mesozoica, ou seja, no período Triássico, Jurássico, até por isso o grande número de filmes e documentários que se tem a respeito disso, e depois no Cretáceo, onde inicia-se um declínio cada vez maior dos dinossauros na superfície da Terra. Durante muito tempo se pensou no processo de desaparecimento desses animais, que havia sido iniciado há 65 milhões de anos, e devido a um meteorito que caiu no México. Essa teoria, ela é aceita? Bom, na realidade se tem várias, muitas teorias, centenas de teorias a respeito disso. Essa teoria é a mais usada, mais utilizada, mais defendida. A gente sabe que as extinções na superfície da Terra, elas são naturais, elas sempre acontecem em todos os períodos, todas as fases geológicas. Porém, a teoria do meteorito, que ela caiu em Yucatán, no México, é a mais aceita. Ela acaba sendo a mais aceita devido a todas as questões do impacto que isso causou, da dimensão que era o meteorito, e além disso, então, houve o quê? Houve um aumento do nível do mar, houve muita poeira, o que causou a extinção, devido ao quê? A falta de luminosidade do Sol, com essa poeira toda, que ficou na superfície da Terra, e consequentemente a falta de alimentação, uma vez que não se tinha o Sol e não acontecia fotossíntese, consequentemente também não havia o quê? Alimentos para esses animais. Aí existem outras teorias da Índia, enfim, uma série de outras teorias menos aceitas pelos cientistas em relação a isso. E existiram alguns grupos de dinossauros que viveram aqui no Brasil também. Isso é uma pergunta, se existiram alguns animais que viveram no Brasil, e sim, quais? Você pode falar um pouco? No Brasil, na realidade, nós tivemos muitos, cerca de 25 grupos, em todas as regiões, no Rio Grande do Sul, Maranhão, Goiás, Ceará, Piauí, Pernambuco. No estado do Paraná nós tivemos mesossauros, braquiópodes, moluscos, enfim, desde os maiores até os menores. O Rio Grande do Sul é um estado que teve muitos dinossauros. A pesquisa é muito mais avançada no Rio Grande do Sul do que nos demais estados. No Crato cearense, principalmente os pterossauros. Esses pterossauros, hoje é o Parque do Araripe, justamente fazendo toda uma análise. Se possui esse geoparque, todo um parque temático, a estrutura econômica da região, ela é toda voltada devido aos pterossauros que lá habitavam. Também tivemos os carcharodontes, que habitavam, além do Brasil, Argentina e África, então isso é mais uma prova que os continentes estavam unidos há 110 milhões de anos.
e hoje se encontra na África e no Brasil. Ou seja, a partir do momento que o continente inicia seu processo da deriva continental, a separação dos continentes, que até então nós tínhamos o Pangeia, e há essa diluição, essa separação dos continentes, parte desses fósseis são encontrados atualmente na África e parte no Brasil e na Argentina. Sobre a questão dos fósseis, qual que é o repertório no Paraná? O que a gente tem aqui de fósseis? No estado do Paraná nós temos principalmente os mesossauros, tá? Os braquiópodes, moluscos. Nós não temos uma pesquisa bastante efetiva no estado do Paraná, devido à falta, inclusive, ao número ínfimo de profissionais que se tem. A Federal do Paraná, que não tem um curso de paleontologia, na realidade é o profissional das ciências biológicas e da geologia, que vai trabalhar com a paleontologia, ou seja, tem algumas matérias bem mais específicas e direcionadas, que te dão a dimensão teórica e ao mesmo tempo de campo, porque nós temos o segundo Planalto Paranaense, que é a região onde nós temos uma grande concentração de fósseis devido ao tipo de rocha. Então é muito raro você encontrar fósseis em rochas magmáticas ígneas, né? Ou você sempre vai encontrar na nossa faixa do segundo Planalto Paranaense, Castro, Jaguaraíva, principalmente os sítios são bastante grandes, Itaioca, Irati, São Luís do Purunã, enfim, essa faixa do segundo Planalto, justamente o quê? Porque a partir do momento que o animal ou a planta, né, morre, você tem todo um processo para a fossilização acontecer. E aí você tem o quê? O segundo Planalto ele é propício para isso, que é o tipo de rocha que nos dá essa condição. Você está assistindo o Quadrado da Questão. Hoje o nosso tema é dinossauros e estamos com a presença da Renata Adriana, geógrafa. O que torna esses animais diferentes dos outros répteis? Bom, a própria estrutura física, é o tamanho, porque existem algumas teorias que os dinossauros eles são uma classe intermediária entre os répteis e as aves. E aí desenvolveram, possuíam escamas, patas, a própria estrutura, que depois você tem essa classe intermediária, que está nessa classe intermediária. Então ele vai diferenciar pela própria estrutura. Alguns tinham um corpo mais desenvolvido, outro não em relação a isso, alguns mais próximos às aves, outros mais próximos aos répteis, e aí você tem essa evolução relacionada à própria estrutura. Mas a diferença, a reprodução também ela é muito semelhante às demais aves, as aves atuais, a questão de ovos e tudo mais, inclusive. Quanto à alimentação deles, eles eram divididos em 3 grupos, carnívoros, herbívoros e onívoros. Você poderia explicar qual a diferença entre esses grupos? Bom, os carnívoros, na realidade, eles alguns caçavam em bando, tá? Geralmente as presas menos ágeis eram as que eram apanhadas. Isso comprova essa caçada em bando justamente pelos fósseis, as pistas, as pegadas, que a icnologia trabalha dentro da paleontologia, ou seja, você tem uma grande quantidade de pegadas, e essas pegadas elas são mais profundas, elas são derrapantes, ou seja, percebe-se que houve um movimento bastante brusco e são muitas pegadas próximas uma das outras. Tá? Ao mesmo tempo, se tem outros grupos dentro dos dinossauros que a caça era feita de forma mais solitária, não era uma caça em grupo. E aí o animal, a presa, na realidade, servia de alimento para vários dias, para se era um único animal que fazia essa caça, ou se não, um dia, 2 no máximo, para um grupo maior. Tá? Eles possuíam o quê? Dentes bastante afinados, as patas e tudo mais, que dava essa possibilidade deles serem carnívoros. Além, é importante salientar a própria questão que eles se alimentavam também de necrófagos, ou seja, animais que já estavam em processo de decomposição, enfim, né? E aí eles acabavam
comendo esses animais. Né? Os onívoros, na realidade, eram o quê? Eles se alimentavam de ovos, eles possuíam o quê? Um bico bem mais duro, e isso proporcionava o quê? Quebrar o ovo e usar como alimento. Além, né, do ovo em si, eles também se alimentavam de cupins e formigas. Então não era só o ovo em si o alimento deles. Já os herbívoros, a alimentação, folhas, plantas, eles tinham o processo de maceração, de digestão, era bastante difícil. Eles foram desenvolvendo isso e, ao mesmo tempo, algo que é interessante se observar é que eles engoliam junto algumas pedras pequenas e irregulares, que eram os chamados gastrópodes. Isso servia para ajudar na digestão desses alimentos. Com o passar do tempo, essas pedras elas ficavam bastante pequenas e ao mesmo tempo finas, né? E aí já não tinham o mesmo valor para fazer esse processo de digestão. Então eles evacuavam isso e novamente engoliam outras pedras, outros gastrólitos para fazer todo esse mesmo processo. Então são diferenças bastante distintas entre os três tipos de alimentação dos dinossauros. Os especialistas dizem que o cérebro desses animais era muito pequeno comparado ao seu peso, né? E pode-se determinar o quão inteligentes eles eram? Bom, o problema é que hoje a preservação de fósseis, de crânio ou de animais, dinossauros como um todo, é muito difícil de se ter, né, de se encontrar, porque 1% de tudo que morre se transforma em fóssil. E desse 1% a gente não consegue achar, né, no ambiente, no espaço natural, nem 0,5%. Então essa dificuldade de se saber de fato, né, e não se chegou ainda a um resultado único e satisfatório em relação a isso, é pela dificuldade de se encontrar crânios intactos e o próprio procedimento em si. Ressonância, ou infravermelho, ou carbono 14, ou, enfim, uma série de outras técnicas que se utiliza dentro da paleontologia para se fazer essa análise. Né? Mas, de uma maneira geral, eles eram considerados, o cérebro era pequeno, alguns especialistas trabalham com a dimensão de um cérebro de um passarinho, inclusive, e que parte dele era utilizado para visão. Então, é ainda algo a ser pesquisado, é algo ainda a ser desvendado no campo da paleontologia. Queria agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada. Né? Obrigada a você. Você assistiu o Quadrado da Questão, um programa sobre curiosidades da ciência. Até a próxima edição.